Glória a Deus, Deus é bom. Nós chegamos no momento da oferta, esperar os irmãos voltarem, se assentar. Gladys, meu amigo, toca alguma coisa porque eu estou nervosa, eu preciso me distrair. Irmãos, essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que mudou a minha vida em relação à visão de oferta. Irmãos da mídia, não me abandone. Esther 4, 10. De todos os livros da Bíblia que tem, nenhum fala tanto comigo de oferta quanto a vida de Esther. Deus me deu essa revelação, a questão de oferta, bem no começo da minha conversão. E foi depois de um evento assim, bem curioso entre eu e o Marcos. A gente tinha casado. O Marcos, na ocasião, quando nós casamos, ganhava R$600, isso em 2005. Mas era o equivalente a um salário e meio por aí. E eu casei desempregada. Na semana, 2 meses antes de casar, eu fiquei desempregada. E aí a gente foi visitar a igreja da mãe dele, lá em Jardinópolis. E eles estavam construindo a igreja. E estavam levantando uma oferta especial. E aí Deus colocou um valor meio absurdo no meu coração. Era mais ou menos um salário e meio daquilo que eu iria ganhar ainda, porque eu estava no primeiro mês de trabalho. E na hora eu pensei, é minha carne. Não é possível que Deus vai me pedir algo nessa proporção. E aí chegamos em casa, eu virei para o Marcos, eu falei, você vai ofertar? Ele falou, vou. Eu falei, o que Deus te falou? Ele falou, Deus mandou eu dar o seu valor. Eram 3 salários. Nosso, que eu ainda não tinha ganhado, que eu ainda nem sequer tinha trabalhado. Mas nós cumprimos, né? Cumprimos aquele propósito, pagamos, foi em 3 vezes a oferta? De repente, o que eu vou falar aqui hoje, por que eu comecei contando isso? Porque de repente o que eu vou falar aqui hoje, você vai falar, mas é fácil. Para quem talvez já esteja estabilizado na vida, para quem já tem dinheiro, e não é, irmãos. O ato de querer ofertar, o ato de querer enxergar o reino de Deus com uma visão de propósito e ver que você é parte integrante disso, não é para quem tem dinheiro, não é para quem já está estabilizado, mas é para quem entende que Deus conta com você para cumprir o propósito dele aqui. Vamos ler Esther 4:10. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o centro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber Mardoqueu as palavras de Esther. Então, disse Mardoqueu, que tomassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste... E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui nós conhecemos a história de Esther. Sabemos que ela era uma jovem pobre, que num determinado momento o rei estava procurando uma rainha, e Esther se submeteu a todo aquele processo da escolha da rainha, e de repente Esther se tornou rainha. E ela, da pobreza, passou para o palácio. De uma vida miserável, passou a ser a rainha, vivendo um luxo tremendo. Irmãos, para muitos de nós nesse tempo, nesse momento, o propósito já foi atingido. Eu era pobre, agora eu estou bem. Eu passava fome, agora eu tenho que comer. Deus me honrou, porque agora eu era órfã e hoje eu sou rainha. Mas Esther entendeu
que quando veio uma sentença sobre o povo dela, ela entendeu a razão pela qual Deus a levou para dentro do palácio. Ela entendeu que naquele momento, ela foi colocada numa postura de honra, numa postura junto ao rei, em que ela pudesse interceder para aquele povo. E muitos de nós aqui ainda hoje, no nosso tempo, somos levantados em lugares, cargos públicos, determinados lugares, porque Deus tem um propósito. Muito além do que abençoar a sua vida e fazer você ter carros bons, roupa bonita, uma casa confortável. Gente, não quero aqui dizer que isso não é importante, tá? Pelo amor de Deus, olha para mim. Eu gosto de roupas, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de andar em carro bom, eu gosto de ter uma casa bonita. Mas o propósito que a gente tem que entender é que, além dessas coisas, além de todo o conforto, que as posições que o Senhor te coloca, Ele te coloca aí com um único propósito, que é aquele que na hora que Ele precisa de ter um intercessor lá dentro, que vai fazer algo pelo povo dEle, você está lá. Era para isso que Esther estava dentro daquele castelo, para chegar diante do rei e para interceder por aquelas vidas e por aquele povo. E é para isso que hoje o Senhor ainda levanta pessoas aqui em lugares, levanta empresários, levanta profissionais que têm uma voz nessa geração, levanta políticos, levanta pessoas influentes. Para quê? Para que no momento, quando Ele precisa, você está lá. E você não se esqueça que o propósito é muito maior. Aqui, a gente vê que a Esther ofertou tudo que ela tinha. Quando ela disse, olha, você sabe que eu não posso entrar diante do rei sem que ele me chame. E se eu fizer isso, e ele não estender para mim o cetro dele, eu morro. Oferta de sacrifício. Esther sacrificou tudo que ela tinha. Ela sabia que ela podia perder a vida naquele momento. Mas ainda assim, ela entendeu que o propósito da oferta dela era maior. E nessa noite, irmãos, eu quero te desafiar a entender esse propósito de oferta. Porque quando a gente sobe aqui em cima, e a gente fala de dízimos e ofertas, e muitas vezes a gente fala, olha, está na palavra. Eu não gosto muito de usar essa palavra obrigação, né? Porque parece aquelas crianças, quando a gente fala, não põe o dedinho na tomada. Aí a pessoa vai lá e põe, que parece que, né? É palavra, é mandamento. É palavra, é mandamento. Mas a palavra também diz que se você não der com alegria, isso não é recebido. E essa ideia de você ofertar, ela vai muito mais além, irmãos. Há um ano eu entrei num propósito que Deus colocou no meu coração de resgatar 2 vidas. Irmãos, quando eu entrei naquele propósito, eu não sabia a dimensão da coisa que eu estava entrando. Eu não sabia a proporção do que eu ia enfrentar, porque não foi só recurso financeiro. Foi recurso financeiro, foi meu tempo. Eu me envolvi naquela situação. Foi muito mais além do que eu tirar dinheiro do meu bolso e bancar. Requereu oração, tempo, dedicação, situações que eu nunca tinha lidado na vida. E de repente eu me vi naquela situação que eu teria que lidar. Eu tirei 2 pessoas muito queridas, morando numa situação muito precária. Quando elas vieram para cá, elas estavam morando no lixão. 26 anos, num relacionamento abusivo. 26 anos sendo tratada como lixo. E de repente essas pessoas chegaram para mim. Eu sacrifiquei muita coisa. Sacrifiquei muita coisa dentro da minha casa, a gente deixou de fazer, porque eu assumi aquele compromisso. E ela está passando por um processo de divórcio litigioso extremamente complicado. E Deus me colocou numa posição que eu vivo em meio a advogados. Então eu não tive dificuldade nenhuma de arrumar um bom advogado para ela, para poder resolver a situação para ela. E agora teve que se mudar de casa, porque o ex-esposo não aceita a separação e a gente tem que deixar ela em segurança. E aí essa semana ela se mudou. E aí quando ela entrou na casa, de repente ela começou
aqui eu vou pôr uma prateleira, aqui eu vou fazer não sei o que, aqui eu vou plantar. Gente, ela voltou a sonhar, ela voltou a ter esperança. E é isso que a nossa oferta tem que produzir na vida das pessoas. É para isso que a gente oferta. É para isso que você traz a sua oferta aqui, porque essa casa tem projetos sociais. Essa eu estou contando de uma pessoa que eu fiz. Mas quantas e quantas pessoas igual ela não existem nesses projetos em que nós apoiamos? Então não é que... A intenção do meu coração nessa noite, irmãos, é que você entenda que oferta, ela não é só aquela coisa de cumprir um protocolo, de você vir aqui e pôr alguma coisa aqui para entender, estão vendo o que eu estou dando, porque é mandamento. Não, se comprometa com a causa. Porque quando você se comprometer, quantas e quantas pessoas nós não vamos poder mudar a história delas? Quantas crianças não vão voltar a sonhar, vão voltar a ter esperança, porque esses projetos, é isso que eles fazem na vida delas. E não vamos ser hipócritas aqui. Dinheiro não brota em árvore. Nós vivemos num país capitalista. Precisa de dinheiro. Mas Deus pode fazer? Claro que pode fazer. Levanta a mão. Levanta a mão. Quantos anjos o Senhor tem aqui nesse lugar que pode ser usado por Deus para transformar vidas? Esse é o propósito do nosso coração, e essa tem que ser o propósito da oferta. Quando você vier ofertar, não ache que você está simplesmente cumprindo um protocolo, mas quando você vier ofertar, venha sabendo que a sua oferta transforma e pode transformar vidas e famílias, porque vidas, crianças, vai vir uma descendência depois delas. Nós podemos mudar uma geração pela sua oferta. Essa noite eu te desafio, irmãos. Não estou falando de oferta alta, não. Você tem 50 centavos, R$1, oferte. Uma oferta simbólica, mas oferte. Traga a sua oferta nessa noite, no altar. Traga a sua oferta para aqui e fala, olha, Senhor, eu estou aqui, eu entendi. Eu faço parte dessa causa. O Senhor conta comigo para transformar vidas. Amém? Quem tem seus dízimos e ofertas, põe de pé. Nós vamos orar. O louvor fica à vontade para cantar. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Se vocês se sentirem confortáveis, claro. Porque nós vamos orar nessa noite para que Deus levante doadores em nosso meio. Amém? Eu tenho o dom redentivo, eu sou uma doadora nata. Quem os de perto aqui que convive comigo sabe disso. Essa noite eu quero orar para que Deus levante outros doadores e outras pessoas que consigam entender o propósito, que a causa é maior do que talvez a circunstância do meio que ela vive. Claro que todo o nosso trabalho, ele é sim para abençoar a nossa vida, mas nós também não podemos esquecer. Eu sempre falo isso para Deus, falei, Deus, o Senhor me deu capacidade para gerar dinheiro, e deu mesmo. Eu coloco as minhas mãos diante do Senhor e falo, está aqui. Pode deixar vir a mim, porque o Senhor sabe que se vier a mim, eu não vou reter. O dom, o talento que o Senhor te deu, diz os negócios, não é só para abençoar a sua vida. É para abençoar a sua vida e transbordar sobre as outras vidas também. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, ó Pai. E colocamos as nossas vidas no Teu altar. Senhor, que o Senhor venha despertar os nossos corações, ó Deus, e que todo o engano de Satanás que venha trazer o viés da escassez sobre a Tua igreja caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, aqui pessoas com mentes libertas e corações abertos para entender o propósito do Senhor sobre a vida, sobre os projetos sociais, sobre as causas dessa casa, dessa igreja, Deus, e sobre a vida de outros irmãos. Ó Deus, incomoda os nossos corações, para que quando a gente passar pela vida de alguém, a gente não venha passar de largo, a gente não venha agir como se não fosse com nós, ó Pai, mas gera incômodo em nós, gera incômodo em nossos corações, ó Deus. Abençoa, Pai, os empresários dessa igreja, abençoa, Senhor, os autônomos dessa igreja, Senhor, para que eles possam ser prósperos, para que eles possam ser abençoados, ó Pai, para que eles possam entender, ó Deus, que aquilo que vem na mão deles é para
para, Senhor, abençoar as suas vidas, mas também abençoar o teu reino, Pai. Traga sobre este lugar, ó Deus, destrava, Senhor, toda a escassez, toda a mentalidade de escassez que age sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que nós possamos nos ver o quanto nós somos ricos, o quanto nós somos prósperos das bênçãos do Senhor na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, levanta neste lugar mulheres, homens, empresários, pessoas que são capazes de gerar e transformar, Senhor, vidas lá fora com o seu dinheiro, com a sua semente, Senhor, em nome de Jesus. Desperta os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Quem tem seus dízimos e ofertas pode trazer.